Quando meu filho cuspiu aquelas palavras na minha cara, ali mesmo no cemitério, com o corpo do pai dele a 3 metros de distância, eu senti minhas pernas bambearem. Não pela dor, sabe? Pela surpresa. Pela absoluta certeza de que eu tinha perdido meu Arthur há muito mais tempo do que eu imaginava. Você está morta pra gente também, mãe. A voz dele saiu fria, calculada, como se tivesse ensaiado no espelho. E Bianca, aquela cobra de salto fino Louboutin vermelho num cemitério, segurou o braço dele com as unhas de gel perfeitas e completou com um sorriso que nem tentava disfarçar o nojo. A senhora tem 2 semanas para sair do apartamento, dona Francisca. Vamos precisar das chaves e dos extratos bancários. Tudo. 81 anos. 62 de casada com Olavo. 38 horas de viuvez. E meu único filho me dando despejo no velório do próprio pai. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história. Quero saber se você também já sentiu esse tipo de facada vindo de quem você mais amava. O céu de São Paulo estava daquele cinza sujo de setembro, aquele que parece que vai chover, mas nunca chove. O cemitério do Morumbi estava cheio. Olavo tinha sido engenheiro civil respeitado, 63 anos de profissão. Construiu metade dos edifícios do Itaim nos anos 80. Gente de terno preto, coroas de flores caríssimas, discursos bonitos sobre legado e família. Família. Que piada amarga, né? Eu tava de preto, um vestido que o Olavo me deu no nosso aniversário de bodas de diamante, 3 anos atrás. 60 anos juntos. A gente comemorou num restaurante italiano lá nos Jardins, aquele Família Mancini que ele adorava. Gastamos 890 hares naquela noite. Olavo pediu ossobuco. Eu, risoto de fungo. A gente brindou com um Brunello que custou 340 a garrafa. Detalhe idiota para lembrar num momento desses? Talvez. Mas era assim que a gente vivia, registrando tudo. Olavo sempre dizia: Fran, dinheiro esquecido é dinheiro perdido. Ele anotava cada centavo numa caderneta. Cada centavo. E agora aquele monstro de salto vermelho queria minhas chaves. A Bianca se aproximou mais. O perfume dela era enjoativo, daqueles importados que custam 800 reais e deixam rastro. Ela baixou a voz, mas não o suficiente para eu não ouvir. A senhora tá velhinha demais para cuidar de um apartamento de 300 metros quadrados, né? A gente já achou uma casa de repouso ótima. Zona Leste, 2.100 thalers por mês, tudo incluso. A senhora vai adorar. Zona Leste, 2.100 reais. Nosso apartamento em Higienópolis valia 3,2 milhões. E ela queria me enfiar num asilo barato. Olhei pro Arthur, meu filho, meu menino que eu pari depois de 14 horas de trabalho de parto no Hospital São Luís, 45 anos atrás. Ele não me olhou de volta, ficou mexendo no celular. Arthur. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Olha pra mim. Ele suspirou. Como se eu tivesse sendo inconveniente, como se eu tivesse atrapalhando o dia dele. Mãe, a gente não vai discutir isso aqui. Não é o lugar. Não é o lugar? Eu ri. Foi um riso curto, seco. Seu pai tá sendo enterrado e você acha que não é o lugar para me dizer que eu tô morta para você? Bianca apertou o braço dele. Aquele gesto que eu já tinha visto 1000 vezes. Controle, posse. Dona Francisca, a senhora tá alterada. Compreensível, claro. Luto é difícil. Mas a gente precisa ser prático. O apartamento tem IPTU atrasado, condomínio de 1.890 por mês, contas que a senhora nem sabe que existem. A gente só tá tentando ajudar. Mentira. Pura mentira. O IPTU tava em dia. O condomínio também. Olavo pagava tudo no débito automático. Ele era metódico. Obsessivo até. Mas eu não disse nada, apenas balancei a cabeça e virei as costas. Caminhei até o jazigo da família Mendes, mármore cinza, nome dele já gravado. Olavo Mendes, 1943-2025. E embaixo, ainda vazio, Francisca Mendes. Passei a mão na pedra fria. Me desculpa, amor, sussurrei. Eu não sabia que a gente tinha criado um monstro. A tarde caiu devagar. O cemitério foi esvaziando.
As pessoas vinham, davam abraços rápidos, diziam coisas como qualquer coisa, tá? E iam embora nos seus carros importados. Ninguém realmente liga, sabe? Luto é solitário. Quando finalmente entrei no Uber para voltar para casa, já eram quase 6 da tarde. O motorista tentou puxar conversa, mas eu fingi que estava com dor de cabeça. Ele me deixou no prédio, um edifício clássico de 1958, portaria com porteiro uniformizado, elevador original com porta sanfonada que range. Nosso lar por 42 anos. Subi para o 5º andar. A chave na fechadura. A porta se abrindo. O silêncio. Silêncio que doía. O apartamento estava exatamente como a gente deixou na segunda-feira de manhã, quando a ambulância levou o Olavo. Ele tinha tido um infarto na cozinha às 6h47. Eu lembro porque o relógio da parede marcava esse horário quando eu gritei por socorro. Café pingando na cafeteira italiana, pão na torradeira. Manteiga President fora da geladeira, derretendo. 3 dias depois, tudo ainda ali, intocado. Eu me servi um copo de água e sentei no sofá de couro que a gente comprou numa liquidação da Etna, em 2003. 4.800 dólares à vista. Olavo pechinchara por 40 minutos. O vendedor quase desistiu. Foi aí que eu vi, em cima da mesinha de centro, um envelope pardo, lacrado, com meu nome. Minha mão tremeu quando peguei. A letra era do Olavo. Aquela caligrafia inclinada, meio tremida dos últimos anos, mas inconfundível. Fran, meu amor, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Abra apenas quando estiver sozinha. E confie em mim. Sempre. Rasguei o lacre. Dentro, uma carta manuscrita. 3 páginas. E uma chave pequena, dourada, com um número gravado. 347. Comecei a ler. Francisca, minha rainha. 62 anos ao seu lado foram meu maior presente. Mas preciso que você saiba. Eu vi tudo. A Bianca não é quem ela diz ser. E nosso filho está cego, manipulado, perdido. Nos últimos 5 anos, eu me preparei para proteger você. Para proteger o que a gente construiu. E, se Deus quiser, para salvar o Arthur também. Amanhã, dia 12 de setembro, às 10 horas, vá ao Cartório Medeiros, na Rua da Consolação, 1347. Leve esta carta e a chave. O doutor Sérgio Medeiros está esperando por você. Ele tem tudo. Eu amo você, Fran. Do fundo da minha alma. Não desista. Olavo. Dia 12 de setembro. Amanhã. Olhei para o relógio. 19h23. Meu coração batia descompassado. Olavo sabia. Ele sabia. E tinha feito alguma coisa. Dormi mal. Pesadelos com Bianca arrancando as cortinas do apartamento, jogando as coisas do Olavo no lixo, rindo. Acordei às 5h37, suada, o travesseiro encharcado. Tomei banho. Vesti uma calça social preta e uma blusa branca de linho. Passei batom. Olavo sempre dizia: Fran, você fica linda de batom vermelho. Vermelho, cor de guerra. Saí de casa às 9h15. Peguei um Uber até a Rua da Consolação. O trânsito estava travado na altura da Paulista, como sempre. O motorista reclamou do prefeito, da Sete, do mundo. Eu só assentia. Chegamos às 9h58. O cartório Medeiros era discreto. Fachada antiga, placa de bronze. Entrei. Uma recepcionista jovem me recebeu com um sorriso profissional. Bom dia. A senhora tem hora marcada? Tenho. Francisca Mendes, 10 horas. Ela checou no computador. Assentiu. A senhora pode subir. 2º andar, sala 4. Subi pelas escadas. Não confio em elevador velho. No 2º andar, uma porta de madeira maciça. Placa dourada. Dr. Sérgio Medeiros, tabelião. Bati. Entre. Abri. A sala era elegante. Estante de livros até o teto. Mesa de mogno. E um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho impecável, óculos de grau, terno cinza. Ele se levantou. Dona Francisca, meus pêsames. O Olavo era um grande amigo. Eu não sabia que Olavo tinha um amigo tabelião. Mas, de novo, meu marido era cheio de segredos úteis. Obrigada, doutor. Por favor, sente-se. Sentei. Ele pegou uma pasta grossa. Depositou na mesa entre nós.
Dona Francisca, o Olavo me procurou há 5 anos. Ele estava preocupado, muito preocupado, com a nora da senhora, com a influência dela sobre o Arthur e com o patrimônio que vocês construíram juntos. 5 anos, 2020, logo depois que Arthur tinha casado com a Bianca. Ele me pediu para estruturar uma blindagem patrimonial. Total. Absoluta. E me fez jurar que eu só abriria isso com a senhora no caso de falecimento dele. Dr. Sérgio abriu a pasta. Dona Francisca, a senhora não é mais proprietária do apartamento de Higienópolis. Meu estômago gelou. Como assim? O apartamento, os imóveis de aluguel em Moema, a casa de praia em Ubatuba, tudo foi transferido para uma holding familiar. Mendes Participações Litiúda, registrada há 4 anos. A senhora é a administradora única e vitalícia. Tem usufruto total de todos os bens. Isso significa que a senhora usa, mora, aluga, recebe os rendimentos, mas não pode vender, nem ninguém pode tomar de você. Usufruto. Eu sabia o que era. Olavo tinha me explicado uma vez, quando a gente fez testamento. E o Arthur? O Arthur é herdeiro, mas só recebe depois do falecimento da senhora, e apenas se cumprir as cláusulas de boa convivência e respeito familiar descritas no estatuto da holding. Se ele tentar interditar a senhora, mover ação contra a senhora ou agir de má-fé, ele perde tudo, automaticamente. Eu pisquei, tentando processar. E tem mais. Dr. Sérgio virou uma página. O Olavo abriu uma conta em um fundo de investimentos no Banco Safra, em nome da holding, a 12.340 mil aplicados, rendimento mensal médio de 76 mil reais. A senhora tem acesso total, o Arthur não. 12.076 mil reais por mês. Mas como? De onde veio esse dinheiro? Vendas de imóveis ao longo dos últimos anos, indenizações de obras, aposentadoria complementar. O Olavo foi acumulando, reinvestindo. Ele era um gênio financeiro, Dona Francisca. Era. Meu Olavo era. Doutor. Sérgio então puxou outra pasta. Menor. Vermelha. Agora vem a parte mais difícil. Ele abriu. Dentro, fotos, documentos, print screens. O Olavo contratou um investigador particular em 2021. O nome dele é Márcio Tavares, ex-delegado. Essa é a investigação sobre Bianca Almeida Mendes, ou melhor, Bianca Rocha Almeida. Ele colocou uma foto na minha frente. Bianca, mais nova, cabelo diferente. Ao lado de um homem de uns 70 anos, magro, olhar cansado. Esse é Vitor Reis, empresário de Ribeirão Preto, viúvo, dono de uma rede de farmácias, patrimônio estimado em 8 milhões de dólares. Em 2017, ele conheceu Bianca num cruzeiro para a Argentina. Eles casaram 4 meses depois. Dr. Sérgio colocou outra foto. Vitor, mais magro ainda. Olheiras profundas. 2 anos depois, Vitor estava falido. Bianca convenceu ele a vender as farmácias, liquidar investimentos, comprar um apartamento em Lisboa. Ela dizia que eles iam morar em Portugal. Vitor vendeu tudo. Transferiu 6,7 milhões para uma conta conjunta. Outra foto, um jornal local. Manchete, empresário é encontrado morto em hotel de Campinas. Vitor Reis se matou em janeiro de 2019. Overdose de remédios. Deixou uma carta dizendo que tinha sido enganado, roubado. Que a mulher dele tinha sumido com o dinheiro. A polícia investigou, mas Bianca já tinha fugido. Nenhum dinheiro foi recuperado. Eu senti minha garganta fechar. E a mãe dela? Dr. Sérgio assentiu sombriamente. Elvira Almeida, a matriarca. Ela que ensinou a filha. Já aplicou o mesmo golpe em pelo menos 3 homens. 2 no interior de São Paulo, 1 em Minas Gerais. Nenhum processo prosperou. Falta de provas. Sempre. Ele colocou mais um documento. Um comprovante de transferência bancária. 3 meses atrás, Bianca transferiu 340 mil reais da conta conjunta que ela tem com o Arthur para uma conta nas Ilhas Cayman, offshores. Dinheiro que veio da venda de um terreno que o Arthur herdou da avó paterna.
Ele assinou a procuração achando que era para investir num fundo imobiliário. Meu filho, meu pobre filho idiota. Doutor Sérgio, minha voz falhou. Por que o Olavo nunca me contou? Ele suspirou. Porque ele tinha medo que a senhora confrontasse o Arthur e que isso acelerasse o plano da Bianca. Olavo queria ter certeza, provas sólidas, e queria que, se algo acontecesse com ele, a senhora tivesse tudo na mão para se defender. Lágrimas escorreram. Eu nem tentei segurar. Doutor, Sérgio me entregou um lenço de pano. O Olavo me deixou uma última instrução. Tem uma vizinha sua, Dona Neide, apartamento 502. Dona Neide, a velhinha quieta que morava 2 portas adiante. A gente se cumprimentava no elevador, mas nunca tinha tido intimidade. Dona Neide é irmã de Vitor Reis. Meu sangue gelou. O Olavo a conheceu por acaso, numa palestra sobre prevenção de fraudes contra idosos, há 3 anos. Quando ele soube da história dela, percebeu a conexão. Ele pediu para ela se mudar para o prédio de vocês. Pagou a entrada do apartamento dela, R$ 85 mil, tudo documentado aqui. Ele mostrou os recibos. Dona Neide estava vigiando a Bianca, anotando tudo, horários, visitas, conversas. Ela tem um dossiê paralelo e ela quer justiça pelo irmão. Eu respirei fundo. Meu Olavo, meu amor, planejando tudo do túmulo. Dona Francisca, a senhora tem 2 semanas até a Bianca tentar algo. Eu recomendo que procure um advogado criminalista e que converse com a Dona Neide. Hoje mesmo. Saí do cartório às 11h34. O sol de setembro queimava. Liguei para o interfone da Dona Neide do próprio saguão do prédio. Alô? Dona Neide, é a Francisca. Apartamento 503. Podemos conversar? Pausa. Longa. Sobe, querida. Eu tô esperando você faz 3 dias. O apartamento dela era menor que o meu, mas aconchegante. Cheiro de bolo de fubá. Ela me recebeu de avental, mãos cheias de farinha. Senta, filha, vou fazer um café. Sentei. Ela voltou com 2 xícaras e um prato de bolo. Você foi no doutor Sérgio. Não era a pergunta. Fui. Então você já sabe. Sei. Ela suspirou. Puxou uma cadeira. Meu irmão era um homem bom, Francisca. Trabalhador. Honesto. A Bianca destruiu ele. Em 2 anos. Ele morreu achando que era um fracasso. Que não prestava. Ela enfiou isso na cabeça dele. Dona Neide limpou os olhos com a ponta do avental. Quando o Olavo me procurou, eu achei que era loucura. Mas ele me mostrou fotos. Da Bianca com o Arthur, da Elvira visitando. E ele disse... Neide, eu não vou deixar essa mulher fazer com a minha esposa o que ela fez com o Vitor. Mas eu preciso de provas. Você me ajuda? E você ajudou. Ajudei, me mudei pra cá, fingi que era aposentada sozinha. Fiz amizade com a síndica, com o porteiro. Comecei a anotar. A Bianca recebe um homem no apartamento toda terça e quinta, entre 14 e 16 horas. Sempre quando o Arthur tá trabalhando. Um homem? Advogado, Denis Vasconcelos. Escritório na Faria Lima. Ele é amante dela e sócio da Elvira numa empresa fantasma de consultoria. Cada informação era uma facada. Dona Neide, o que eu faço? Ela segurou minha mão. A pele dela era fina, cheia de manchas sênies, igualzinha à minha. Você luta, filha. Seu marido te deixou as armas. Agora você usa. Voltei para o meu apartamento. Tranquei a porta. Sentei no chão da sala, de costas para a parede, e chorei. Chorei pelo Olavo, pelo Arthur, por mim. Por Vitor Reis, que eu nunca conheci, mas que morreu na mão daquela víbora. Chorei até não ter mais lágrimas. Então levantei, lavei o rosto, passei batom vermelho de novo. Liguei para o doutor Sérgio. Doutor, eu preciso de um advogado, o melhor que o senhor conhece. Doutora Renata Figueiredo, criminalista. Especializada em crimes contra idosos e estelionato. Escritório na Paulista. Vou mandar o contato. 3 minutos depois, eu estava agendando reunião para segunda-feira, 9 horas. O fim de semana foi uma tortura. Sábado, o Arthur ligou. Mãe, a gente vai passar aí amanhã, para pegar as chaves. Não vou estar. Como assim não vai estar? Vou visitar a tia Celeste em Santos.
Mentira. Tia Celeste tinha morrido em 2019. Mãe, para de complicar. Arthur, seu pai morreu faz 4 dias. Me dá um tempo. Silêncio. Então ele desligou. Domingo foi pior. Bianca apareceu no interfone. Dona Francisca, precisamos conversar. Não tenho nada para conversar com você. A senhora está dificultando as coisas. Tchau, Bianca. Desliguei. Minha mão tremia. Segunda-feira, 9h em ponto, eu estava no escritório da doutora Renata Figueiredo, 22º andar de um prédio espelhado na Paulista, vista para toda a cidade. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, terninho azul marinho, olhar afiado. Dona Francisca, o doutor Sérgio me passou o caso. Li tudo. A senhora foi muito corajosa de vir aqui. Corajosa. Eu me sentia tudo menos isso. Mas então lembrei do Olavo, do quanto ele tinha se preparado. 5 anos planejando minha proteção. Doutora, eu quero destruir essa mulher, legalmente. Renata sorriu. Não foi um sorriso gentil. Foi um sorriso de quem adora uma briga boa. Então vamos trabalhar. A doutora Renata espalhou todos os documentos na mesa de reunião. Dossiê do investigador, extratos bancários, fotos da Bianca com o tal Denis, tudo. Primeiro, Dona Francisca, a senhora precisa entender uma coisa. Essa mulher é profissional. Ela não vai desistir fácil e ela vai tentar te internar. Internar? Interdição judicial, curatela. Ela vai alegar que a senhora está senil, com Alzheimer, incapaz de gerir a própria vida. Vai pedir para ser nomeada curadora provisória do Arthur, já que ele é filho único. E aí, legalmente, ela controla tudo. Meu estômago embrulhou. Mas eu não tenho Alzheimer. Eu sei, a senhora sabe. Mas ela vai comprar um laudo médico. Custa entre 15 mil e 25 mil um psiquiatra ou geriatra sem escrúpulos assinar um papel dizendo que a senhora está incapacitada. 25 mil reais para destruir uma vida. E como a gente impede isso? Renata pegou uma caneta e começou a fazer anotações. A gente se antecipa. Hoje mesmo, a senhora vai fazer uma avaliação neuropsicológica completa. Eu tenho contato com a doutora Patrícia Moura, neuropsicóloga do Hospital Sírio-Libanês. Ela é referência. O laudo dela é blindado. Nenhum juiz questiona. Quanto custa? 4.800 reais. 3 sessões, testes cognitivos, entrevistas, ressonância magnética do cérebro. Caro, mas necessário. Segundo passo, a gente entra com uma ação de interdição reversa. Como assim? A gente pede para o juiz declarar que a senhora é plenamente capaz e que qualquer tentativa de interditar a senhora é má-fé e abuso de direito. Isso trava qualquer pedido futuro da Bianca. Esperta, muito esperta. Terceiro, a gente notifica o Ministério Público sobre a investigação do Olavo. Crimes contra idoso, estelionato qualificado, associação criminosa. A promotoria vai abrir inquérito. E o Arthur? A voz dela ficou mais suave. Dona Francisca, legalmente, o Arthur é cúmplice. Ele assinou procurações, autorizou transferências. Mesmo que ele não soubesse, ele é responsável. Meu filho, meu menino. Mas a gente pode negociar delação premiada para ele se ele colaborar. Se ele gravar conversas com a Bianca confessando o esquema, a gente usa como prova e ele sai como testemunha, não como réu. Ele nunca vai fazer isso. Ele é apaixonado por ela. Renata me olhou com aquela expressão que advogado tem quando sabe algo que você não sabe. Dona Francisca, paixão acaba rápido quando a conta do cartão de crédito vem com motel e joias que não são para a esposa. Verdade. Saí do escritório às 11h20. Doutora Renata já tinha agendado minha avaliação para quarta-feira. 2 sessões de 3 horas cada, mais a ressonância na sexta-feira. Voltei para casa de Uber. 23h50 a corrida. Motorista silencioso, graças a Deus. Quando cheguei no prédio, o porteiro me chamou. Dona Francisca, a dona Bianca esteve aqui hoje de manhã. Pediu cópia da chave do apartamento da senhora. Disse que a senhora tinha autorizado. Meu sangue ferveu. Seu Valdir, eu não autorizei.
E se ela aparecer de novo, o senhor não deixa ela subir. Eu vou deixar isso por escrito. Pode deixar, dona Francisca. Eu nem ia dar mesmo, mas achei melhor avisar. Subi. Tranquei a porta com a corrente. Fui até a janela da sala. Olhei para a rua. Lá embaixo, parado do outro lado da avenida, um Audi Q5 preto. Vidros fumê. Placa final 7. Anotei. Às 14h37, o interfone tocou. Dona Francisca, é a Neide. Desce aqui rápido. Coração disparado. Desci. O apartamento dela estava com a porta entreaberta. Entrei. Ela estava na varanda com um binóculo pequeno, apontado para o prédio em frente. Olha ali, edifício comercial, 8º andar, janela da direita. Peguei o binóculo, ajustei o foco. Bianca, sentada numa mesa, de frente para um homem de terno cinza, cabelo gel. Eles estavam rindo. Ela pôs a mão no rosto dele. Ele beijou a palma da mão dela. Denis Vasconcelos. Terças e quintas. Sempre no mesmo horário. Como você descobriu? Eu segui ela, 3 semanas atrás. Ela saiu daqui às 13h45, entrou naquele prédio, subiu. Eu liguei para a recepção me passando por cliente dele. Confirmaram o nome. Dona Neide era uma espiã nata. E tem mais. Ontem eu interceptei a correspondência dela. Como? Ela sorriu de canto. Eu sou amiga da dona Cida, a síndica. Ela me avisou quando chegou uma carta registrada para o apartamento 501. Eu peguei sem querer. Abri no vapor. Li, lacrei de novo. Devolvi. Ela me entregou uma foto tirada com celular. A carta. Timbre. Clínica Renascer. Cuidados Geriátricos. Guaianazes. SP. O texto dizia: Prezada senhora. Bianca Mendes, conforme solicitado, confirmamos a disponibilidade de vaga para internação de idosa, regime integral, quarto compartilhado, 4 leitos, plano básico, mensalidade, R$ 2.100, entrada, R$ 6.300, 3 mensalidades antecipadas. Aguardamos confirmação. Quarto compartilhado, 4 leitos, Guaianazes, periferia de São Paulo. Ela queria me jogar num depósito de velhos. Francisca, dona Neide segurou minha mão. Eu sei que é seu filho, mas ele tá com ela nisso. Ele assinou essa solicitação. O nome dele tá aqui embaixo. Mostrou outra foto, a ficha de pré-cadastro. Responsável legal, Arthur Mendes, CPF, XXX, grau de parentesco, filho único. Eu sentei no sofá dela. A sala girava. Você já comeu hoje? Neguei com a cabeça. Ela trouxe pão de queijo quentinho e chá de camomila. Come. Você precisa de força. Comi. Automaticamente, sem sentir gosto. Neide, me conta. Como foi? Com seu irmão? Ela suspirou fundo. Sentou do meu lado. O Vitor era viúvo. Fazia 5 anos quando conheceu a Bianca. A Estela, esposa dele, tinha morrido de câncer. Ele estava destruído. Sozinho. As farmácias iam bem, mas ele não tinha vontade de nada. Eu morava em Franca, longe. Conversava com ele por telefone toda semana, mas não era o mesmo que tá perto, sabe? Ela limpou os olhos. Aí ele me ligou, empolgado. Neide, conheci uma mulher incrível. Ela é jovem, linda, mas gosta de mim de verdade. A gente vai casar. 2 meses de namoro. Eu falei pra ele ir devagar, mas ele não ouvia. Tava apaixonado. Igualzinho ao Arthur. No casamento eu conheci a Bianca e a mãe dela, Elvira. As duas eram, sei lá, falsas. Sorrisos prontos demais. Perguntas sobre dinheiro disfarçadas de curiosidade. Ah, seu Vitor, ouvi dizer que sua rede tem quantas farmácias mesmo? E esse relógio é Rolex? Que lindo! Vampiras. 6 meses depois do casamento, o Vitor vendeu a primeira farmácia. Disse que ia investir em Portugal. 1 ano depois, vendeu mais 3. Depois, a casa, os carros, tudo virando dinheiro. E a Bianca. Amor, confia em mim. A gente vai ser feliz em Lisboa, começar de novo. Dona Neide engoliu seco. Quando ele transferiu os últimos 2,3 milhões para a conta conjunta, ela sumiu. Literalmente. Saiu de casa numa manhã de janeiro dizendo que ia ao salão.
Nunca mais voltou. Telefone desligado, redes sociais deletadas. O Vitor entrou em pânico. Foi na polícia. Mas não tinha crime aparente. Ela era esposa dele. Conta conjunta. Ela podia sacar. E aí? Aí ele descobriu que os investimentos em Portugal não existiam. Nunca existiram. Tudo mentira. Ele tinha 8 milhões. Ficou com pouco mais de 1 milhão em dívidas de inventário e imposto. Entrou em depressão. Parou de comer, de dormir. Eu fui para Ribeirão. Fiquei com ele 2 meses. Mas ele estava partido, sabe? Ela chorou. Numa terça-feira, ele me disse que ia resolver uns papéis em Campinas. Voltaria no dia seguinte. Ele alugou um quarto no Ibis da rodovia Santos Dumont. Tomou 3 cartelas de Rivotril. Deixou uma carta dizendo: Neide, perdoa teu irmão idiota. Eu confiei e perdi tudo. Não aguento a vergonha. Eu abracei ela. A gente chorou junto. Por isso que quando o Olavo me procurou, eu disse sim na hora. Eu falei: Seu Olavo, eu faço o que for preciso para essa mulher não destruir outra família. Ficamos ali, abraçadas, até o céu escurecer. Quarta-feira, 9h, clínica da doutora Patrícia Moura, Jardins. A neuropsicóloga era gentil. Uns 45 anos, óculos de armação vermelha, jaleco branco. Dona Francisca, vou fazer uma série de perguntas e testes. Não é prova, não tem certo ou errado. É só para avaliar suas funções cognitivas, tá bem? Assenti. Ela começou. Que dia é hoje? Quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Onde estamos? São Paulo, Jardins, Rua Haddock Lobo, 1307. Quantos anos a senhora tem? 81. As perguntas foram ficando mais complexas. Ela me mostrou desenhos, pediu para eu repetir sequências de números, montar quebra-cabeças, lembrar listas de palavras. 3 horas depois, eu estava exausta. A senhora se saiu perfeitamente, Dona Francisca. Cognição intacta, memória excelente, raciocínio lógico preservado. A senhora tem capacidade plena. Alívio. Sexta-feira, a gente faz a ressonância magnética só para descartar qualquer alteração estrutural no cérebro. Mas eu já adianto, a senhora está mais lúcida que muito jovem que eu atendo. Saí de lá com uma sensação estranha. Orgulho? Raiva por precisar provar que eu estava sana? Sei lá. Voltei para casa. Almocei. Arroz, feijão, bife acebolado. Comida que o Olavo adorava. Comi sozinha na mesa de 6 lugares. Às 15h12, o telefone fixo tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Francisca, aqui é o Dr. Laércio Nunes, geriatra. Estou ligando porque recebi uma solicitação de avaliação domiciliar da senhora. O filho da senhora, Arthur Mendes, está preocupado com possíveis sinais de demência senil. Podemos agendar uma visita? Minha respiração parou. Doutor, quem pediu essa avaliação? O senhor Arthur Mendes e a esposa dele, senhora Bianca Mendes. Eles estão muito preocupados. Disseram que a senhora anda confusa, esquecida, com dificuldade para gerir as finanças. Filhos da puta. Doutor, eu não autorizei avaliação nenhuma e eu estou perfeitamente bem. Inclusive, acabei de fazer avaliação neuropsicológica completa no Sírio-Libanês. Silêncio. Ah, entendo. Bem, então houve um mal-entendido. Desculpe o incômodo, Dona Francisca. Ele desligou rapidinho. Liguei imediatamente para a doutora Renata. Doutora, eles já começaram. Ligaram um geriatra aqui. Nome? Laércio Nunes. Ela digitou no computador. CRM ativo. Clínica particular na Moca. Já foi investigado pelo Conselho Regional de Medicina por laudos falsos em 2018. Processo arquivado por falta de provas. É ele. O que eu faço? Nada. Deixa. Ele não vai fazer nada sem autorização da senhora. Mas anota tudo. Horário da ligação, nome, o que ele disse. A gente usa isso como prova de má-fé. Anotei. Sexta-feira, ressonância magnética. Hospital Sírio-Libanês, 7h da manhã. Máquina barulhenta. Meia hora deitada imóvel dentro de um tubo. Claustrofobia batendo, mas aguentei. Resultado na segunda-feira. Encéfalo sem sinais de atrofia, sem lesões isquêmicas.
sem alterações compatíveis com demência. Laudo, normal para a idade. Perfeito. Na terça-feira, dia 23 de setembro, doutora Renata entrou com 3 ações simultâneas. 1. Ação declaratória de capacidade civil, pedindo que o juiz declarasse oficialmente minha plena capacidade. 2. Notificação ao Ministério Público, apresentando o dossiê sobre Bianca, Elvira e Denis. 3. Medida protetiva de urgência, pedindo que Bianca fosse proibida de se aproximar de mim, do prédio e de tentar qualquer contato. Custo total dos honorários: 48.000 Harleys, parcelado em 4 chás no cartão. Caro, mas eu tinha os 76.000 Harleys mensais do fundo. Dava. Naquela mesma tarde, às 16h41, o interfone tocou. Dona Francisca, tem uma oficial de justiça aqui para a senhora. Coração disparou. Manda subir. A mulher tinha uns 30 anos. Uniforme formal. Prancheta. A senhora é Francisca Alves Mendes? Sou. Intimação judicial. Processo de curatela. Requerente: Arthur Mendes. Requerido: Francisca Alves Mendes. Ela me entregou o envelope. A audiência de justificação prévia é dia 8 de outubro, 14 horas, Foro Central, Vara da Família. A senhora precisa comparecer. Ela foi embora. Rasguei o envelope com as mãos tremendo. Li. Arthur estava pedindo minha interdição, alegando sinais evidentes de demência senil, comprometimento cognitivo severo, risco de dilapidação patrimonial, necessidade urgente de curatela provisória. Anexo: laudo médico assinado pelo Dr. Laércio Nunes. Paciente apresenta desorientação temporal e espacial, dificuldade de memória recente, alterações de comportamento compatíveis com quadro demencial moderado a grave. Recomenda-se interdição imediata para proteção da própria paciente. Mentira. Tudo mentira. Mas estava lá, assinado, carimbado. Liguei para a doutora Renata. Eles entraram com a curatela. Eu sei. Acabei de ser notificada como sua advogada constituída. Calma, a gente esperava isso. O laudo deles é falso. O nosso é verdadeiro. E a gente tem a avaliação do sírio-libanês. Eles não ganham. E se ganharem? Não vão. Confia em mim. Fácil falar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando. No Arthur, aos 7 anos, me trazendo flores que ele roubava do jardim da vizinha. Para você, mãe, porque você é a melhor. No Arthur, aos 15, me abraçando quando eu chorei no velório da minha mãe. No Arthur, aos 22, formando em administração, me agradecendo no discurso. Onde foi que eu perdi meu filho? Quando foi que ele virou esse estranho? Domingo, 28 de setembro. Toquem na campainha. 10h23. Levantei da poltrona. Fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Arthur, sozinho. Abri a porta só até onde a corrente permitia. Mãe, eu preciso falar com você. Fala daí. Não dá para ser pelo portão? Dá, sim. Ele suspirou. Mãe, pelo amor de Deus, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Você entrou com processo para me internar, Arthur. Para me declarar louca. Não é isso, é proteção. A senhora não tá bem. Eu tô preocupado. Mentira. Ele piscou. Como assim mentira? Eu sei de tudo, Arthur. Da Bianca, do Denis, de Ribeirão Preto, de Vitor Reis. Seu pai sabia. Ele me deixou tudo, cada documento, cada prova. A cor sumiu do rosto dele. Mãe, eu não sei do que a senhora está falando. Sabe sim, você assinou a ficha da Clínica Renascer. Guaianazes, quarto compartilhado, 2.100 reais por mês. Era lá que você ia me jogar? Ele abriu a boca, fechou. A Bianca. Ela disse que era o melhor lugar, que a senhora ia ter cuidados. Cuidados? 4 velhos num quarto? Na periferia? Enquanto vocês vendiam o apartamento e sumiam para o exterior? Que exterior? Do que a senhora está falando? Ele realmente não sabia de tudo. Bianca estava jogando ele também. Arthur, senta aí no corredor e me escuta. Ele sentou. No chão frio do corredor. Eu sentei do meu lado da porta. E contei. Tudo.
O dossiê, o investigador, Vitor Reis, os 8 milhões e Hires, o suicídio. Elvira, Denis, as transferências para as Ilhas Cayman, o motel, os encontros nas terças e quintas. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, ele estava chorando. Mãe, ela me disse que me amava. Ela ama seu dinheiro, filho, não você. Soluços. Eu sou um idiota. Mas dá para consertar. Ele levantou a cabeça. Como? Grava as conversas com ela, confissões, planos, tudo, e entrega para o Ministério Público. Você vira testemunha, sai como vítima, não como criminoso. E se ela descobrir? Não descobre, você é bom ator quando quer. Ele fungou. Mãe, Desculpa, por tudo, pelo velório, pelas coisas que eu falei. Depois a gente conversa sobre isso. Agora você vai para casa e começa a gravar. Ele assentiu, levantou. Mãe? Fala. Eu te amo. Pela primeira vez em 2 semanas, eu sorri. Eu também, filho. A doutora Renata abriu um notebook fino, daqueles que executivos usam, e começou a digitar enquanto eu falava. Contei tudo. O funeral. A ameaça. As 2 semanas de prazo. O envelope do Olavo. O cartório. Dona Neide. O dossiê sobre Vitor Reis. Os 12 milhões escondidos. O amante advogado. Ela não me interrompeu nenhuma vez. Só digitava. Quando terminei, já eram 10h37. Renata girou o notebook para mim. Dona Francisca, vou ser direta. A senhora tem um caso sólido, muito sólido, mas preciso que entenda. Isso vai ficar feio. Vai doer. E o Arthur vai estar no meio do fogo cruzado. Eu sei. A senhora tem estômago para isso? Pensei no Olavo, na carta dele. Não desista. Tenho. Renata assentiu. Ótimo. Então vamos montar a estratégia. Primeiro, a Bianca vai tentar interditar a senhora. É o movimento óbvio. Ela vai alegar que a senhora tem Alzheimer, demência, que não tem condições de administrar o patrimônio. Vai entrar com pedido de curatela no Ministério Público. Ela pode fazer isso? Pode. E provavelmente já está fazendo. Aposto que ela tem um laudo médico pronto, comprado de algum médico sem escrúpulos. Meu estômago revirou. Mas a gente vai se antecipar. Hoje mesmo, a senhora vai fazer uma avaliação neurológica completa. Tenho contato com o Dr. Hélio Campos, neurologista do Hospital Sírio-Libanês. Ele é perito judicial em vários processos. O laudo dele é blindado. Renata pegou o celular e já começou a discar. Dr. Hélio. Renata Figueiredo. Tenho uma cliente que precisa de avaliação de urgência. Hoje, se possível. Pode? Perfeito. Às 15 horas. Obrigada. Ela desligou e me olhou. A senhora tem plano de saúde? Tenho. A 1000. Enfermaria especial. Ótimo. Leva a carteirinha. O Dr. Hélio vai fazer ressonância, testes cognitivos, tudo. Em 3 dias a gente tem o laudo. Enquanto isso, vou protocolar uma representação criminal contra Bianca Almeida Mendes e Elvira Almeida por estelionato e crime contra idoso, com base no caso Vitor Reis. Mas aquilo foi em Ribeirão Preto. Foi, mas crimes conexos podem ser investigados em conjunto. E com o dossiê que o seu marido deixou, a gente consegue mostrar padrão criminoso. Isso pesa. Renata abriu outra pasta. Colocou um papel na minha frente. Agora, a pergunta que eu preciso fazer. A senhora quer salvar o Arthur? A pergunta me pegou desprevenida. Ele é meu filho. Isso não é resposta, Dona Francisca. Ele a traiu, cuspiu na senhora no funeral do próprio pai. Tá planejando te tirar de casa e te enfiar num asilo vagabundo. Ele é vítima da Bianca? Sim, mas também é um homem adulto que fez escolhas. Então eu pergunto de novo. A senhora quer salvá-lo? Fechei os olhos. Vi o Arthur bebê. Arthur aos 7 anos, com a camisa do Corinthians que o Olavo comprou, torcendo feito louco no estádio. Arthur aos 15, chorando no meu colo porque tinha levado um fora da primeira namorada. Arthur aos 23, se formando em administração, orgulhoso, me abraçando e dizendo: "Obrigado por tudo, mãe." Onde esse menino tinha ido parar?
Quero. Renata suspirou. Então a gente vai precisar de infiltração. Alguém perto da Bianca, gravando conversas, reunindo provas em tempo real. Dona Neide? Não, ela é vizinha. Pode levantar suspeita. A gente precisa de alguém de dentro. Alguém que a Bianca confie. Ou que tenha acesso ao apartamento do Arthur, pensei. E então lembrei. A empregada. A empregada? Jéssica. Trabalha com eles há uns 2 anos, 3 vezes por semana. Ela é discreta. E eu já dei gorjeta para ela várias vezes quando ia visitar. A gente conversa. Renata anotou. Nome completo? Jéssica. Acho que é Jéssica Santos. Ou Silva. Não tenho certeza. Descubra. E se ela topar, eu instruo ela sobre como gravar sem ser ilegal. No Brasil, a gravação é lícita se um dos interlocutores sabe. Se a Jéssica gravar conversa que ela participa, é prova válida. Saí do escritório da Renata às 11h20. Desci pela Paulista. O calor estava insuportável. Entrei numa padaria, pedi um café e uma água. 18 horas. Sentei num canto. Peguei o celular. Abri o WhatsApp. Procurei o contato da Jéssica. A gente tinha trocado mensagem uma vez, quando ela me pediu a receita do bolo de cenoura que eu levei pro Arthur. Jéssica, bom dia. Aqui é a Francisca, mãe do Arthur. Podemos conversar? 3 minutos. Visualizado. Oi, dona Fran. Claro. Sobre o quê? Pessoalmente, é importante. Posso te pagar um almoço? Hoje? Pausa. Mais longa. Tá tudo bem? Não, mas vai ficar. Que horas? 12:30? Conheço um restaurante bom por quilo na Augusta. Conheço qual? Gula Gula. Tô lá. Cheguei no Gula Gula às 12h15. Mesa de canto. Pedi uma limonada. 12 reais. A Jéssica apareceu às 12h40, ofegante, cabelo preso num rabo de cavalo, calça jeans, camiseta branca simples. Desculpa o atraso, dona Fran. Ônibus estava um caos. Imagina, filha. Senta. Come à vontade. Eu pago. Ela encheu o prato. Arroz, feijão, bife, batata, sobremesa, suco. 67 a balança dela. 54 a minha. Total. 121 ars. Esperamos ela comer um pouco. Então comecei. Jéssica, você gosta do Arthur? Ela parou de mastigar. Engoliu. Gosto. Ele é gente boa. Sempre me trata com respeito. E a Bianca? O rosto dela mudou. Ficou duro. Ela me trata como cachorro, dona Fran. Grita. Reclama de tudo. Já me xingou 3 vezes porque a toalha não estava do jeito que ela queria. Você confia nela? Não. Por quê? Jéssica olhou em volta. Baixou a voz. Porque tem homem entrando lá. Terça e quinta. Sempre quando o Arthur sai pro trabalho, ela manda eu limpar o quarto de hóspedes antes, trocar os lençóis, e depois, quando o cara vai embora, manda eu trocar de novo. Denis Vasconcelos. O amante. Você já viu esse homem? Vi. Umas 5 vezes. Bonito. Terno caro. Perfume forte. Ela sabe que você viu? Acho que não. Eu sempre finjo que tô ocupada, mas eu ouço. As paredes são finas. Você ouve o quê? Jéssica corou. Dona Fran, fala, filha. É importante. Gemidos e conversas. Uma vez eu ouvi ela falando no telefone. Ria e dizia: a velhinha não vai durar muito. Depois a gente liquida tudo e vaza. Minha mão apertou o garfo. Quando foi isso? Semana passada, quinta, dia 10. 2 dias antes do Olavo morrer. Jéssica, eu preciso de ajuda. E vou ser muito honesta com você. Eu vou te pedir para fazer uma coisa que pode ser perigosa, e vou te pagar por isso. Bem, ela me olhou nos olhos. A Bianca tá tentando te ferrar, né? Tá. O Arthur sabe? Ele tá sendo manipulado, mas eu quero salvá-lo. E para isso, eu preciso de provas. Do que a Bianca tá fazendo, do que ela tá planejando. Você quer que eu grave? Esperta. Essa menina era esperta. Sim. É ilegal? Não. Se você gravar conversa que você tá participando, é legal. Tenho uma advogada que pode te explicar melhor. Mas eu preciso saber. Você topa? Jéssica respirou fundo.
Quanto? 5.000 reais agora, mais 10 reais. 000 quando tudo acabar. Os olhos dela arregalaram. 15.000? Sim. Ela ficou em silêncio, olhando para o prato. Minha mãe tá doente. Câncer. Precisa de remédio que o SUS não cobre. 3.400 reais por mês. Você vai ter. Ela estendeu a mão. Fechado. Apertamos as mãos. Liguei para Renata dali mesmo. Doutora, a informante aceitou. Pode instruir ela? Manda aqui no escritório amanhã, 10 horas. Passei o endereço para Jéssica. Transferi 5.000 reais para a conta dela pelo Pix ali na mesa. Ela checou o celular. Lágrimas nos olhos. Obrigada, dona Fran. Obrigada a você, filha. Às 15 horas eu estava no Sírio-Libanês. O Dr. Hélio Campos era um homem baixinho, careca, óculos redondos. Me recebeu num consultório impecável. Dona Francisca, vou fazer uma série de testes. Memória, raciocínio lógico, orientação espacial. Depois, ressonância magnética do crânio. Vai demorar umas 3 horas. Sem problema. Os testes foram cansativos. Ele me mostrava figuras, pedia para eu repetir sequências de números, desenhar relógios, lembrar de palavras. Fiz tudo com calma. No final, a ressonância. Aquele barulho infernal de máquina. Saí de lá às 18h23, exausta. Cheguei em casa. Tomei banho. Esquentei uma sopa que tinha no congelador. Sopa de legumes que eu tinha feito 3 semanas atrás, quando o Olavo ainda estava vivo. Comi direto da panela. Nem peguei prato. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Francisca? Voz masculina. Grave, educada. Sim? Aqui é Dr. Denis Vasconcelos, advogado da família Mendes. A senhora tem 1 minuto? O amante. Ligando para mim. Meu coração disparou, mas mantive a voz firme. Tenho. Dona Francisca, entendo que a senhora está passando por um momento difícil. Luto é sempre complicado. Mas a gente precisa resolver algumas pendências. O inventário do Dr. Olavo, por exemplo. A senhora já procurou um advogado? Ainda não. Posso sugerir que a gente se encontre? Amanhã, meu escritório, sem custo, só para alinhar expectativas. Expectativas. Que palavra bonita para disfarçar a armadilha. Doutor Denis, vou pensar. Posso ligar de volta? Claro. Meu WhatsApp é o mesmo desse número. Fica à vontade. Obrigada. Desliguei. Liguei para Renata imediatamente. O advogado amante acabou de me ligar. Denis Vasconcelos? Sim, quer marcar reunião. Amanhã. De jeito nenhum. Ele vai tentar te fazer assinar alguma procuração, algum documento. Não vá. Não vou. E bloqueia o número dele. Bloqueei. Terça-feira de manhã, 9h45, Jéssica chegou no escritório da Renata. Eu também fui. Renata explicou tudo. Como gravar no celular discretamente, que tipo de conversa era útil, como se proteger. Jéssica, você não pode roubar documento. Não pode invadir computador. Não pode induzir a Bianca a confessar crimes. Mas se ela falar naturalmente e você gravar, é prova lícita. Entendeu? Entendi. Renata deu um celular velho para ela. Um Samsung simples. Usa esse. Deixa o seu em casa. Esse aqui está configurado para gravar automaticamente toda a ligação e tem app de gravação de ambiente. É só apertar aqui. Ela mostrou. Jéssica praticou. Hoje você trabalha lá? Trabalho, das 13 horas às 17 horas. Perfeito. Qualquer coisa você me manda mensagem. Não liga, só mensagem. Jéssica saiu. Eu e Renata ficamos. Dona Francisca, agora é esperar e se preparar, porque a bomba vai estourar logo. Ela tinha razão. Na quinta-feira, dia 17 de setembro, às 11h32 da manhã, chegou a notificação. Cartório de família. Processo de curatela. Requerente, Arthur Mendes. Requerida, Francisca Mendes. Meu filho tinha entrado com pedido para me interditar. Li a petição inteira. Estava escrita de forma técnica, fria, mentirosa. Dizia que eu apresentava sinais evidentes de demência senil, que não reconhecia familiares, que colocava a própria segurança em risco, que necessitava urgentemente de curador legal para proteção patrimonial e pessoal. Anexado, um laudo médico.
Assinado por um tal Dr. Maurício Lopes. CRM válido. Diagnóstico: Alzheimer moderado a grave, com comprometimento cognitivo severo, incapacidade para atos da vida civil. Mentira. Mentira descarada. Renata ligou 10 minutos depois. Você viu? Vi. Esse Dr. Maurício é conhecido. Já foi investigado 3 vezes pelo Conselho Regional de Medicina por laudos fraudulentos. Nunca foi cassado porque tem bons advogados, mas a ficha dele é suja. E agora? Agora a gente contesta. Eu já preparei a defesa. Vou juntar o laudo do Dr. Hélio, que chegou ontem. Dona Francisca, a senhora está com saúde cognitiva perfeita, melhor que muito jovem de 30 anos. O Dr. Hélio elogiou. Isso me aqueceu o coração. Vou protocolar hoje ainda. E vou pedir audiência de instrução urgente. Quero que o juiz veja a senhora pessoalmente. Veja que a senhora está lúcida, articulada. Isso vai desmontar o teatro deles. Quando vai ser a audiência? Normalmente demora, mas com o idoso a prioridade legal é imediata. Aposto que sai em 1, 2 semanas. Tá. Dona Francisca, respira, a gente vai ganhar. Naquela mesma tarde, Jéssica mandou mensagem. Consegui, áudio de hoje, Bianca falando com a mãe. Meu coração acelerou. Renata me ligou 5 minutos depois. Escuta isso. Ela colocou no viva voz. A voz da Bianca era nítida, arrogante. Mãe, o processo tá correndo. O Denis disse que em 15 dias a gente tem a curatela provisória. Aí eu assino a venda dos imóveis, liquido tudo e a gente vaza. Voz da Elvira, mais velha, rouca de cigarro. E o Arthur? Bianca riu. Aquele riso que me dava náusea. O Arthur vai ficar aqui feito idiota bancando as dívidas que eu vou deixar. Coitado. Acha que a gente vai para Lisboa juntos. Mal sabe que eu e o Denis já compramos passagem. Só ida, 28 de setembro. 28 de setembro. 10 dias. Elvira. E a velha? Bianca. A velha vai pro asilo mesmo. Ou morre de desgosto. Tanto faz. Silêncio. Depois risos. Das 2. O áudio acabou. Eu tremia. De raiva. De nojo. Francisca, isso é ouro. Confissão explícita. Vou transcrever, autenticar e juntar no processo. E vou mandar cópia para o Ministério Público. Isso é estelionato. Abandono de incapaz. Crime contra idoso. Ela vai se ferrar. Quero ver ela presa, Renata. Vai ver. Sexta-feira, dia 18, recebi uma ligação. Arthur. Mãe, a gente precisa conversar. Sobre o processo que você moveu contra mim? Silêncio. A Bianca disse que era para sua proteção. Arthur, você realmente acredita nisso? Mãe, você tá bem? Tem ido no médico? Fui. Fiz ressonância, testes cognitivos, tudo perfeito. Quer ver os laudos? Não é isso, mãe. Então é o quê? Me explica. Por que você quer me interditar? Por que quer me tirar da minha casa? A gente não quer te tirar de casa. A gente só quer te ajudar a administrar as coisas. Você não tem mais idade para lidar com banco, com condomínio, com... Eu tenho 81 anos, Arthur. Não sou débil mental. Eu sei, mas... Seu pai morreu faz 10 dias. 10. E você não veio me ver nenhuma vez. Não me ligou para saber se eu estava comendo, se eu estava dormindo, se eu estava aguentando. Nada. Só para me processar. Mãe, para. Não vou parar. Você virou um estranho, Arthur. E eu não sei se é culpa sua ou daquela mulher, mas eu vou descobrir. Desliguei. Chorei. Chorei muito. Sábado e domingo foram um borrão. Renata ligou no sábado à noite. Dona Francisca, tenho novidades. A audiência foi marcada. Quarta-feira, dia 23, 10 da manhã. Fórum João Mendes. 4 dias. Eu vou estar pronta. Eu sei que vai. Ah, e o Ministério Público já abriu inquérito contra a Bianca e a Elvira, baseado no dossiê do Vitor Reis e nos áudios. Elas ainda não sabem, mas vão saber logo. Na segunda-feira, dia 21, Jéssica mandou outra mensagem. Emergência. Liga. Liguei na hora. Jéssica, o que foi? Dona Fran, a Bianca tá desesperada.
Chegou uma intimação do Ministério Público hoje de manhã. Para ela depor sobre o caso do Vitor Reis. Ela tá surtando. Ligou pro Denis gritando. Falou que ia antecipar a viagem, que não ia esperar dia 28. Quando? Ela comprou passagem nova. Amanhã. Terça. Voo das 23h50 para Lisboa. Amanhã. Ela ia fugir amanhã. Liguei para Renata. Eram 14h17. Doutora, ela vai fugir. Amanhã à noite. Puta que pariu. Tá. Vou pedir medida cautelar. Bloqueio de passaporte. Mas precisa de juiz. E hoje é segunda. Tenho que correr. Às 18h03, Renata me ligou de volta. Consegui. Juiz deferiu. Polícia Federal vai bloquear o passaporte dela no sistema. Se ela tentar embarcar, é impedida. E vai ser intimada a comparecer no Ministério Público na quinta-feira. Respirei aliviada. Obrigada, doutora. Não me agradece ainda. A guerra só começou. Terça-feira, dia 22, véspera da audiência. Acordei às 5h33. Não consegui dormir mais. Tomei banho. Vesti meu melhor conjunto. Calça alfaiataria preta, blazer cinza, blusa de seda branca. Sapato fechado de couro. Brincos de pérola que o Olavo me deu no nosso aniversário de bodas de ouro. Passei batom vermelho. Olhei no espelho. Olavo, meu amor, me dá força. Hoje eu vou fazer você se orgulhar. Às 9h45, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Silêncio. Depois, respiração ofegante. Voz de homem, jovem. Mãe! Arthur. Arthur? Você tá bem? Mãe, eu preciso falar com você, pessoalmente. Agora. Agora? Agora, por favor, é urgente. Onde você tá? Na porta do seu prédio. Desci correndo. Não esperei elevador, escada, 5 andares. Cheguei ofegante no térreo. Empurrei a porta de vidro. Arthur estava na calçada. Barba por fazer, olheiras fundas, roupa amarrotada. Parecia que não dormia há dias. Arthur, ele desabou, literalmente. Caiu de joelhos na calçada e começou a chorar. Mãe, me desculpa. Eu sou um idiota, um covarde, um filho de puta. Abracei ele. Ali mesmo, na calçada da rua Sergipe, às 10h02 de uma terça-feira de setembro, em plena Higienópolis, eu abracei meu filho enquanto ele chorava feito criança. Shh, calma, respira. Mãe, eu descobri tudo. A Bianca, o Denis, os planos. Eu ouvi. Ela estava falando no telefone ontem à noite, achando que eu estava dormindo. Mas eu ouvi. Tudo. Ele me olhou nos olhos, olhos vermelhos, destruídos. Ela ia me deixar, mãe, ia roubar tudo e me deixar, e eu ia te fazer mal, ia te tirar de casa, ia te trancar num asilo, pelo quê? Por uma mulher que nem me ama, que nunca me amou. Arthur. Mãe, eu te traí, traí o pai, traí tudo que vocês me ensinaram, e não sei se você consegue me perdoar, mas eu preciso te ajudar. Deixa eu te ajudar, por favor. Segurei o rosto dele com as 2 mãos. Filho, olha para mim. Seu pai deixou um plano, para me salvar e para salvar você também. Mas eu preciso que você confie em mim agora, totalmente. Você confia? Confio. Então vem. A gente tem trabalho a fazer. Subimos pro apartamento. Arthur entrou devagar, como se tivesse medo de profanar um templo. Olhou em volta, a sala, os quadros, a poltrona onde o Olavo sentava para ler jornal todo domingo de manhã. Tá tudo igual, ele murmurou. Tá, eu não mexi em nada. Ele foi até a estante. Pegou uma foto emoldurada. Ele com uns 10 anos, no colo do pai, os dois com camisa do Corinthians, no Pacaembu. Final do Paulista de 1990. Eu lembro desse dia. O pai comprou pipoca. A gente comeu 3 sacos inteiros. 4. Você vomitou no ônibus na volta. Ele sorriu. Um sorriso triste, quebrado. Mãe, como é que eu deixei chegar nesse ponto? Sentei no sofá, bati no assento do lado. Senta aqui, vamos conversar. Ele sentou. Ficamos em silêncio por uns segundos. Então respirei fundo. Arthur, seu pai sabia. De tudo, da Bianca, do que ela era, do que ela fazia. Ele me olhou confuso. Como assim? Contei. O envelope,
O cartório, a holding, os 12 milhões, o dossiê sobre Vitor Reis, Dona Neide, o investigador particular, os 5 anos de preparação silenciosa do Olavo. A cada revelação, o rosto do Arthur ficava mais pálido. Mãe, o pai fez tudo isso? Fez, porque ele te amava e me amava e não ia deixar aquela mulher destruir o que a gente construiu. Arthur cobriu o rosto com as mãos. Eu sou um lixo. O pai morrendo, sabendo que o filho dele era um trouxa manipulado, e eu nem percebi. Você foi enganado, Arthur. A Bianca é profissional. Ela fez isso antes, com outros homens, homens mais velhos, mais experientes que você. E conseguiu. O Vitor Reis? Sim, ele se matou por causa dela. E da mãe dela. Arthur levantou de repente. Começou a andar de um lado para o outro. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Ontem à noite, quando eu ouvi a Bianca no telefone, eu peguei o celular dela. Como assim pegou? Destravei. Ela usa a digital para tudo, mas tem senha de backup. Eu sabia, é a data de aniversário dela. Burra, né? Enfim, eu entrei e vi as mensagens com o Denis. Ele sentou de novo, tirou o próprio celular do bolso, abriu a galeria, me mostrou prints de conversas, dezenas. Olha isso aqui. Eram mensagens entre Bianca e Denis, explícitas, não só amorosas, criminosas. Amor, o velho caiu. Infarto. Perfeito. Agora é só esperar a velha surtar e a gente avança. Comprei passagem, 2809, tu e eu, Lisboa. Fuck Arthur. Ele ainda acha que a gente vai morar lá juntos. Patético, mas útil. Assinou tudo o que eu pedi. Minha mão tremeu segurando o celular. Arthur, você mandou isso para alguém? Mandei para mim mesmo, pelo e-mail, e salvei na nuvem. Tenho tudo. Bom, muito bom. A advogada vai precisar. Que advogada? Doutora Renata Figueiredo, criminalista. Ela tá me defendendo. E agora vai te defender também. Liguei para Renata. Eram 10h51. Doutora, o Arthur tá aqui. Ele acordou. E tem provas. Muitas. Manda ele aqui. Agora. Arthur foi. Eu fiquei, sentada no sofá, olhando para a foto do Olavo na estante. Ele de terno, sério, mas com aquele brilho no olho. A foto foi tirada no nosso casamento, 1963. Igreja Nossa Senhora do Brasil, ali perto da Paulista. Ele com 20 anos. Eu com 19. A gente conseguiu, amor. O menino voltou. Chorei, mas dessa vez não era de dor. Era de alívio. Arthur voltou às 14h30. Vinha com cara mais leve. Renata ligou logo depois. Dona Francisca, seu filho é uma mina de ouro. Ele tem prints, áudios que ele mesmo gravou ontem, comprovantes de transferências que a Bianca fez sem ele saber. Tudo. A gente vai massacrar ela amanhã na audiência. Ele vai depor? Vai. Como testemunha da defesa. Vai contar tudo. A manipulação, as mentiras, o plano de fuga. Tudo. E ele vai ficar bem? Vai. Eu vou protegê-lo. Juridicamente, ele também é vítima. Não vai responder por nada. A culpa é toda da Bianca e da Elvira. Desliguei. Arthur estava sentado à mesa da cozinha, tomando café. Café que eu fiz. Da forma que ele sempre gostou. Forte. Com 2 colheres de açúcar. Mãe, amanhã vai ser punk. Vai. Mas a gente vai juntos. Ele segurou minha mão. Eu não mereço você. Cala a boca e toma esse café. Naquela noite, Arthur dormiu no quarto dele. O quarto que a gente nunca desmontou. Cama de solteiro. Pôster do Corinthians de 2012. Livros de faculdade na estante. Ele entrou, olhou em volta e desabou na cama. Faz quanto tempo que eu não durmo aqui? 10 anos. 10 anos. Cobri ele com o edredom. O mesmo edredom azul que eu comprei quando ele tinha 15 anos. 120 nas Casas Bahia. Promotion de inverno. Dorme, filho. Amanhã vai ser um dia longo. Quarta-feira, 23 de setembro. Dia da audiência. Acordei às 5h12.
Não tinha conseguido dormir direito. Tomei banho. Vesti o mesmo conjunto de ontem. Passei batom vermelho. Arthur acordou às 6h40. Tomou banho. Vestiu uma calça social cinza e camisa branca que ele tinha deixado no armário anos atrás. Ficou apertada. Ele engordou um pouco nesses anos. Tomamos café juntos. Pão francês com manteiga, café coado, suco de laranja, como a gente fazia quando ele era adolescente. Mãe, eu tô com medo. Eu também. E se der errado? Não vai dar. Como você sabe? Porque seu pai não ia deixar a gente desamparados. Saímos de casa às 8h30, pegamos um Uber. 37 ares até o Fórum João Mendes, trânsito razoável. Chegamos às 9h18. O fórum era imenso, prédio antigo, escadaria de mármore, corredores cheios de gente. Advogados com pastas, pessoas nervosas, choro de criança. Subimos até o 4º andar. Vara de família. Sala de audiências, 2. Renata estava na porta. Tailleur azul marinho, pasta de couro, salto alto. Ela nos viu e acenou. Pontualidade, gosto disso. Entramos numa salinha de espera. Havia cadeiras de plástico, um bebedouro, uma janela que dava para o minhocão. Dona Francisca, Arthur, vou ser direta. A Bianca vai estar lá. O advogado dela, o Denis, também. Eles vão tentar humilhar vocês. Vão dizer que a senhora tá senil, que o Arthur tá sendo manipulado por mim, que isso é golpe de vocês contra ela. Vão inventar. Vão mentir. Mas vocês vão ficar calmos. Vão responder com educação. E vão deixar as provas falarem. Combinado? Combinado. Às 9h55, a porta da sala de audiência se abriu. Uma escrevente chamou. Processo 1034.782-12-2025. Curatela. Podem entrar. Entramos. A sala era pequena, mesa comprida, juiz ao fundo, gravador no canto, cadeiras de cada lado. Do lado direito, já sentados, Bianca e Denis. Ela estava impecável. Vestido bege, escarpin nude, cabelo preso num coque elegante, maquiagem leve. A personificação da nora preocupada. Quando me viu, esboçou um sorriso. Falso. Ensaiado. Quando viu o Arthur, o sorriso congelou. Denis, ao lado dela, franziu a testa. Terno preto, gravata vermelha, pasta executiva. Cheiro de perfume caro invadindo a sala. Sentamos do lado esquerdo. Eu, Arthur, Renata. O juiz entrou. Homem de uns 60 anos, careca, barba grisalha, óculos de grau, toga preta. Bom dia, eu sou o Dr. Carlos Mendonça, juiz titular desta vara. Vamos dar início à audiência de instrução do processo de curatela, requerido pelo Sr. Arthur Mendes em face de Francisca Mendes. Peço que todos se identifiquem. Renata falou primeiro. Doutora Renata Figueiredo, OAB-SP 87.392, em defesa da requerida Francisca Mendes. Denis se levantou. Dr. Denis Vasconcelos, OAB-SP 53.018, em representação do requerente Arthur Mendes. O juiz olhou para mim. A senhora é Francisca Mendes? Sou, Vossa Excelência. Idade? 81 anos. A senhora está acompanhada de advogada de sua confiança? Estou. Ótimo. E o senhor? Ele olhou para o Arthur. Arthur respirou fundo. Eu sou Arthur Mendes, mas, Excelência, eu gostaria de falar. Denis se levantou rapidamente. Excelência, o requerente não precisa. O juiz levantou a mão. Dr. Denis, o requerente tem direito de falar se quiser. Prossiga, Sr. Arthur. Arthur se levantou. As mãos tremiam. Excelência, eu quero retirar o pedido de curatela. Silêncio. Bianca arregalou os olhos. Denis ficou vermelho. Como assim, Arthur? Bianca sussurrou alto demais. A gente combinou. A gente não combinou nada, Bianca. A voz do Arthur saiu firme. Você combinou. Com ele. Ele apontou para o Denis. Seu amante. O juiz bateu o martelo. Ordem. Senhor Arthur, o senhor está fazendo acusações graves. Eu sei, Excelência, e tenho provas. Renata se levantou. Excelência, solicito que o senhor Arthur seja ouvido como testemunha. Ele tem informações relevantes sobre fraude processual e estelionato. Denis bateu a mão na mesa.
Isso é absurdo. Ele está sendo manipulado pela advogada da velha. O juiz bateu o martelo de novo. Mais forte. Dr. Dennis, controle-se. E retire a expressão velha. Estamos num tribunal. Dennis sentou, respirando pesado. O juiz olhou para Renata. Doutora Renata, apresente suas provas. Renata abriu a pasta. Tirou o laudo do Dr. Hélio Campos. Excelência, este é laudo neurológico da Dona Francisca, realizado há 6 dias pelo Dr. Hélio Campos, neurologista do Hospital Sírio-Libanês e perito judicial. Conclusão: capacidade cognitiva plena, sem sinais de demência, Alzheimer ou qualquer comprometimento mental. Ela entregou para o juiz. Ele leu. Devagar. Depois olhou para Dennis. Dr. Dennis, o senhor juntou o laudo contrário, do Dr. Maurício Lopes, correto? Correto, Excelência. O Dr. Maurício está presente? Não, Excelência, mas o laudo é técnico, assinado. Eu sei que é assinado, mas quero o médico aqui, para eu perguntar pessoalmente como ele chegou nesse diagnóstico sem examinar a paciente. Dennis empalideceu. Excelência, ele examinou. Dona Francisca, o juiz me olhou. A senhora conhece o Dr. Maurício Lopes? Não, Excelência, nunca vi esse homem na vida. O juiz fechou a pasta com força. Dr. Dennis, o senhor juntou laudo falso. Isso é crime, falsidade ideológica. Vou oficiar ao Ministério Público. Bianca se levantou. Excelência, espera. Isso foi um mal-entendido. O médico... Sente-se, senhora. A senhora não é parte neste processo. Mas eu sou esposa do requerente. E daí? Sente. Bianca sentou, furiosa. Renata continuou. Excelência, agora vou apresentar provas de que a senhora Bianca Almeida Mendes planejou este processo como parte de um esquema criminoso de estelionato contra idosos. Ela colocou prints na mesa, as conversas do WhatsApp entre Bianca e Dennis. O juiz leu. A expressão dele foi mudando, de neutra para chocada. Isso aqui é real? É, Excelência. Extraído do celular da senhora Bianca. Prints feitos pelo Sr. Arthur, que teve acesso ao aparelho dela. Dennis se levantou de novo. Isso é prova ilícita, invasão de privacidade. Renata sorriu. Não, Dr. Dennis. O Sr. Arthur é marido da senhora Bianca. Eles moram juntos, regime de comunhão parcial de bens. Não há expectativa de privacidade absoluta entre cônjuges. Jurisprudência pacífica. O juiz concordou. A doutora está correta. Prossiga. Renata então colocou o dossiê do Vitor Reis. Excelência, a senhora Bianca já aplicou esse mesmo golpe antes, em 2017, contra o empresário Vitor Reis, de Ribeirão Preto. Ele se matou depois de ser roubado por ela e pela mãe, Elvira Almeida. Aqui está a investigação policial que arquivou por falta de provas. Mas agora, com os novos elementos, o Ministério Público reabriu o caso. O juiz olhou para Bianca. A senhora tem algo a dizer? Bianca estava branca, lábios tremendo. Isso é mentira. Tudo mentira. Mentira? Renata pegou outro papel. Então explique essa passagem aérea, São Paulo-Lisboa. Dia 28 de setembro. Só ida. Comprada por você e pelo Dr. Dennis, 2 dias antes dessa audiência. Jogou o comprovante na mesa. O juiz pegou. Leu. Olhou para o Dennis. Doutor, o senhor é advogado da parte e está planejando fugir do país com a esposa do seu cliente? Dennis não respondeu. Ficou olhando para o chão. O juiz bateu o martelo. Audiência suspensa. Vou solicitar a presença de representante do Ministério Público. Há indícios de crimes aqui que extrapolam questão de curatela. Ele saiu. A escrevente também. Ficamos nós 5 na sala. Bianca explodiu. Arthur, seu filho da puta, seu traíra, depois de tudo que eu fiz por você. Arthur se levantou, firme. Tudo o que você fez, tipo me roubar, me trair, planejar me abandonar com dívidas enquanto fugia com seu amante? Eu te amava. Mentira, você me usou. Como usou o Vitor? Como ia usar minha mãe? Bianca cuspiu, literalmente. Cuspiu na direção dele. Renata se levantou. Senhora Bianca,
Controle-se ou eu chamo segurança. Denis puxou Bianca. Bianca, cala a boca, não fala mais nada. Não me dá ordem, Denis. Isso é culpa sua. Você disse que ia dar certo. Eu disse? Você que queria antecipar. Você que ficou desesperada com a intimação. Eles começaram a brigar. Ali, na frente de todo mundo. Renata me olhou e sussurrou. É assim que eles caem, brigando entre si. 15 minutos depois, o juiz voltou. Com ele, uma promotora, mulher jovem, séria, pasta debaixo do braço. Boa tarde, sou a doutora Patrícia Lemos, promotora de justiça. Vim a pedido do Dr. Carlos, ouvi o resumo. Vou requisitar abertura de inquérito policial imediato contra Bianca Almeida Mendes, Elvira Almeida e Denis Vasconcelos por estelionato majorado, falsidade ideológica e crimes previstos no Estatuto do Idoso. Bianca desabou na cadeira, chorando. A promotora continuou. Vou pedir prisão preventiva da senhora Bianca e do Dr. Denis, com base em risco de fuga. Há passagens compradas, dinheiro em contas offshores. Isso caracteriza tentativa de evasão. O juiz assentiu. Defiro. Escrevente, lavre o mandado. Bianca gritou. Não! Vocês não podem! Eu tenho direitos! A promotora a olhou com desprezo. A senhora tem direito a ficar calada. Sugiro que use. 20 minutos depois, 2 policiais entraram na sala. Algemas. Bianca foi algemada. Denis também. Ela chorava, gritava, xingava. Denis ficou em silêncio. Cabeça baixa. Foram levados. O juiz olhou para mim. Dona Francisca, meus sinceros pedidos de desculpas pelo que a senhora passou. O processo de curatela está extinto. A senhora está livre. Obrigada, Excelência. Ele olhou para o Arthur. Senhor Arthur, o senhor foi vítima, mas também foi negligente. Espero que aprenda com isso. Vou aprender, Excelência. Saímos do fórum às 12h47. O sol estava forte. São Paulo barulhenta, caótica, viva. Arthur me abraçou ali mesmo, na escadaria. Mãe, acabou. Acabou. Renata acendeu um cigarro. Primeira vez que eu via ela fumar. Vocês arrasaram. Francisca, seu marido, ia estar orgulhoso. Olhei para o céu. Céu azul, sem nuvens. Eu sei, doutora. Eu sei. Fomos almoçar num restaurante italiano na Bela Vista. Massa, vinho, sobremesa. 340 a conta. Paguei. Com prazer. Quando chegamos em casa, às 15h30, Dona Neide estava na porta do apartamento dela, esperando. E aí? Ganhamos! Ela deu um grito, abraçou a gente, chorou. Vitor tá em paz agora, finalmente. Naquela noite, eu, Arthur e Dona Neide jantamos juntos. Lasanha que eu tinha feito e congelado semanas atrás. Salada, pão, vinho branco barato, R$ 22 a garrafa do dia supermercado. Conversamos, rimos, choramos um pouco também. Arthur contou histórias do pai. Dona Neide contou histórias do irmão. Eu só escutava e agradecia. Às 22h, Arthur foi dormir, no quarto dele. Dona Neide foi embora. Fiquei sozinha na sala, olhando a foto do Olavo. Obrigada e amor, por tudo, por me proteger, por nos proteger. Descansa em paz agora. Eu tomo conta daqui. Beijei a foto e dormi. Pela primeira vez em semanas, dormi em paz. Novembro de 2026. 1 ano e 2 meses depois. Acordei com cheiro de café. Não fui eu quem fez. Arthur estava na cozinha, mexendo numa frigideira. Ovos mexidos, torradas, suco de laranja espremido na hora. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Você não precisava. Eu sei, mas quis. Ele serviu 2 pratos. Sentamos à mesa. A mesma mesa de madeira que o Olavo comprou em 1987 numa liquidação da Toque & Stock, R$ 680 na época. A gente achou caro, mas ele insistiu. Vai durar para sempre, Fran. E durou. Comemos em silêncio confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem de verdade. Arthur estava diferente, mais magro. Tinha voltado a correr. Todo dia, às 6 horas, ele descia para o Parque Buenos Aires e corria 5 quilômetros.
coisa que ele não fazia desde os 20 e poucos anos. O rosto dele estava mais descansado, menos inchado, os olhos mais vivos. Ele tinha se mudado de volta para o apartamento comigo 3 meses depois da audiência. A cobertura que ele dividia com a Bianca? Vendida, 1.890 mil reais. Usou o dinheiro para pagar as dívidas que ela tinha deixado no nome dele. Cartão de crédito, empréstimo consignado, financiamento de carro que ela comprou e vendeu sem ele saber. Total, 340 mil reais de dívidas. Sobrou 1.550 mil reais. Ele depositou metade na holding familiar. A outra metade investiu num fundo de previdência privada. Não quero mais ostentar, mãe. Quero ter segurança. Terminamos o café. Ele lavou a louça. Eu sequei. Ritual nosso. O telefone tocou. Renata. Bom dia, dona Fran. Tô ligando para avisar. Saiu a sentença. Ontem à tarde. Meu coração acelerou. E? Bianca. 6 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, estelionato qualificado, falsidade ideológica, crimes contra idoso. Elvira, 5 anos e 8 meses. Denis, 4 anos, mas perdeu a OAB, cassado, nunca mais vai advogar. Sentei no sofá. Arthur me olhou preocupado. Fiz sinal de ok com a mão. Elas vão recorrer? Vão, mas dificilmente conseguem reverter. As provas foram esmagadoras. E tem mais. A Polícia Federal encontrou mais 2 vítimas da Elvira. Uma em Poços de Caldas, outra em Uberaba. Casos antigos, mas agora com as novas provas vão reabrir. Pode aumentar a pena delas. E o dinheiro? Dos offshores? Bloqueado. Interpol está colaborando. Vai ser repatriado. Estimativa: 4,7 milhões de reais. Vai ser dividido entre as vítimas. Você, a família do Vitor Reis e os outros 2 casos. 4.700.000 reais. Dinheiro roubado. De gente que confiou, de gente que amou, de gente que morreu. Renata, eu não quero esse dinheiro. Silêncio do outro lado. Como assim não quer? Eu não preciso. Tenho o que o Olavo deixou. Tenho a holding. Tenho os 12 milhões de reais. Tenho meu apartamento. Eu tô bem. Dou a minha parte para a família do Vitor. E para os outros, quero que eles tenham. Dona Fran, não discute comigo, doutora. Faz isso. Ela riu. Tá bom, vou fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A senhora é diferente. De um jeito bom. Obrigada, Renata, por tudo. Eu que agradeço. Foi um dos casos mais bonitos que eu já peguei. Justiça de verdade. Desliguei. Arthur estava me olhando. Você doou o dinheiro? Doei. Mãe, eram quase 5 milhões. E daí? Seu pai me deixou 12. Eu ganho 76 mil reais por mês de rendimento. Eu moro num apartamento que vale mais de 3 milhões. Eu não vou morrer de fome, Arthur. Mas tem gente que perdeu tudo por causa daquela mulher. Eles precisam mais do que eu. Ele abraçou. Forte. O pai escolheu bem. Você é foda, mãe. Não fala palavrão. Você é foda. Rimos. Dezembro chegou. Com ele, o calor escaldante de São Paulo. E o Natal. Primeira vez em 11 anos que eu ia passar o Natal com o Arthur. Desde que ele casou com a Bianca, ele passava as festas com ela. Sempre tinha desculpa. A família dela é pequena, mãe. Eles não têm mais ninguém. Ano que vem a gente passa com vocês. Ano que vem nunca chegava. Mas agora chegou. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Arthur acordou cedo. Saiu. Voltou às 10 horas com sacolas. Mãe, vamos fazer a ceia. Tipo antigamente. Antigamente como? Como o pai fazia. Peru, farofa, arroz à grega. Aquela maionese com passas que eu odiava, mas comia mesmo assim. Eu ri. Você odiava a maionese? Odiava. Mas fingia que gostava porque o pai ficava feliz. Passamos o dia cozinhando. Ele descascando batatas, eu temperando o peru. Música de Natal no rádio. Aquelas bregas que tocam todo ano. Noite feliz. Então é Natal. Bate o sino. O peru foi pro forno às 15h30. A casa encheu daquele cheiro bom. Cheiro de família. Cheiro de lar.
Às 17 horas a campainha tocou. Dona Neide, com uma torta de nozes. Achei que podiam aceitar companhia. Sempre, Neide. Entra. Ela entrou. A gente pôs a mesa. Toalha branca que eu bordei nos anos 90. Pratos bons. Talheres de prata que a mãe do Olavo me deu quando a gente casou. Copos de cristal. Às 19 horas sentamos. Eu, Arthur, Dona Neide. Coloquei um prato vazio na ponta da mesa. O lugar do Olavo. Arthur percebeu. Não disse nada. Só segurou minha mão. Fizemos uma oração. Simples, agradecendo pela vida, pela saúde, pela justiça, pela segunda chance. Comemos. Conversamos. Lembramos. Dona Neide contou histórias do Vitor. Do quanto ele era generoso. Do quanto ele amava os netos. Do quanto ele não merecia o fim que teve. Mas agora eu tenho paz, ela disse, porque eu sei que ele foi vingado, que a mulher que destruiu ele tá pagando. E isso me deixa dormir de noite. Arthur falou do pai, das manhãs de domingo assistindo futebol, das viagens pra praia em Ubatuba, da vez que o Olavo tentou ensinar ele a pescar e o anzol prendeu na própria camisa. Ele riu tanto que quase caiu do barco, Arthur disse rindo, e eu fiquei puto, mas depois ri junto. Era impossível não rir perto do pai. Eu contei de como conheci o Olavo, num baile de carnaval em 1962. Ele estava fantasiado de pirata. Eu, de colombina. Ele me tirou para dançar. Pisou no meu pé 3 vezes. Eu achei que ele era péssimo dançarino, mas ele era péssimo mesmo. Só que era engraçado e gentil. E no final da noite, ele me pediu para sair de novo. Sem fantasia, sem carnaval. Só a gente. E eu aceitei. Dona Neide limpou os olhos. Que história linda. Foi 62 anos de história linda. Às 28 horas, a Neide foi embora. Abraçou a gente na porta. Obrigada por me deixarem fazer parte disso. Você sempre foi parte, Neide. Arthur e eu lavamos a louça juntos. Guardamos as sobras. Tinha peru para a semana inteira. Sentamos no sofá. Luzes da árvore de Natal piscando no canto da sala. Árvore pequenininha, 1,5 metros, que eu comprei no camelô da Santa Ifigênia. 85. Decoramos com bolas antigas, algumas de quando o Arthur era criança. Ele pegou uma caixinha debaixo da árvore. Mãe, eu comprei uma coisa para você. Arthur, a gente combinou de não gastar. Eu sei, mas quebrei o combinado. Abri. Dentro, um porta-retrato de prata. E dentro do porta-retrato, uma foto. Eu, Olavo e Arthur. No aniversário de 60 anos do Olavo, 2003. A gente estava num restaurante. Olavo soprava a vela. Eu e Arthur ao lado, sorrindo. Achei no fundo do armário, no quarto. Mandei restaurar. Tava meio desbotada. Passei o dedo pela foto. O rosto do Olavo. Aquele sorriso. Tá perfeita. Igual você, mãe. Chorei. Não de tristeza, de gratidão. Janeiro de 2027. Recomeço. Arthur conseguiu emprego novo, gerente financeiro numa empresa de tecnologia. Salário: 18 mil raro líquidos. Bem mais do que ele ganhava antes. Ele chegou em casa no primeiro dia, cansado, mas feliz. Mãe, é trabalho de verdade. Nada de esquema, nada de atalho, só competência. É assim que tem que ser. Ele começou terapia, 2 vezes por semana, terça e quinta, $400 a sessão. Ele pagava do bolso dele. Preciso consertar minha cabeça, mãe, entender como eu deixei aquilo acontecer, para nunca mais deixar. Eu também comecei terapia, 1 vez por semana, sexta, 350 a sessão. A terapeuta, doutora Lúcia, era uma senhora gentil de uns 60 anos. Francisca, você passou por um trauma, traição familiar, tentativa de interdição, luto. É muita coisa, precisa processar. E eu processava, sessão após sessão. Chorando, falando, lembrando. Fevereiro. Resolvi fazer uma coisa que o Olavo sempre quis, mas nunca teve tempo. Criar uma fundação. Fundação Olavo Mendes de Apoio a Idosos Vítimas de Violência Patrimonial. Procurei advogados, contadores, registrei, CNPJ, estatuto, conselho.
Doei 2 milhões da holding para capitalizar a fundação. Com o rendimento, a gente conseguia oferecer assessoria jurídica gratuita para idosos em processos de curatela indevida, apoio psicológico, investigação particular subsidiada, palestras de prevenção em centros de convivência. Convidei Renata para ser conselheira. Ela aceitou na hora. Convidei Dona Neide para ser coordenadora de acolhimento. Ela também aceitou. Fran, isso é lindo. Vitor ia adorar. Inauguramos em março. Sede num prédio comercial alugado na Consolação. 3 salas, recepção, copa, banheiro adaptado. R$ 4.500 de aluguel mensal. No primeiro mês, atendemos 12 idosos. No segundo, 23. No terceiro, 38. Histórias parecidas com a minha. Filhos querendo interditar. Noras querendo tomar aposentadoria. Golpistas se aproveitando de viúvas e viúvos. A gente ajudava, com advogado, com investigador, com ombro amigo, e a gente vencia. Não sempre, mas na maioria das vezes. Abril. Recebi uma carta do Presídio Feminino de Tremembé. Remetente, Bianca Almeida Mendes. Minha mão tremeu segurando o envelope. Arthur estava do meu lado. Você quer que eu abra? Não, eu abro. Rasguei. Tirei 2 folhas, manuscritas, letra caprichada. Dona Francisca, sei que não mereço sua atenção. Sei que não mereço sequer estar viva depois do que fiz, mas preciso escrever. Porque passa um dia aqui dentro que eu não penso no que eu destruí. Eu destruí a senhora. Destruí o Arthur. Destruí o Vitor Reis. Destruí tantos. E para quê? Para ter dinheiro? Para ter poder? Para provar alguma coisa? Minha mãe me criou assim. Me ensinou que homem era ferramenta, que sentimento era fraqueza, que amor era golpe. E eu acreditei, porque era mais fácil acreditar do que questionar. Mas agora, aqui, sozinha, sem nada, sem ninguém, eu questiono. E eu vejo o monstro que eu me tornei. Não tô pedindo perdão. Sei que não tenho direito. Só tô pedindo que a senhora saiba. Eu sinto muito. E se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria tudo. Cuide do Arthur. Ele é bom, sempre foi. Eu que não soube ver. Bianca. Terminei de ler. Fiquei em silêncio. Arthur pegou a carta. Leu também. Você acredita? Não sei. Talvez ela sinta. Talvez não. Mas não importa. Como assim não importa? Porque o perdão dela não muda nada. O que tá feito, tá feito. Ela vai cumprir a pena, vai sair daqui a alguns anos. Vai ter que viver com o que fez. Eu já vivi com o que ela me fez. E sobrevivi. Isso basta. Arthur abraçou. Você é incrível, mãe. Não sou. Só sou cansada de carregar raiva. Mas não respondi a carta. Não tinha o que dizer. Maio. Arthur começou a namorar. O nome dela, Patrícia. Professora de educação física. 38 anos. Divorciada, sem filhos, simpática, pé no chão. Ele me apresentou num sábado. Almoço em casa, eu fiz feijoada. 140 raios de ingredientes. Saiu perfeita. Patrícia era natural, sem frescura. Comeu 2 vezes. Elogiou a farofa. Dona Fran, essa farofa tá absurda. A senhora vende? Porque eu compraria todo dia. Gostei dela na hora. Depois do almoço, enquanto Arthur lavava a louça, Patrícia ficou comigo na sala. Dona Fran, o Arthur me contou do que aconteceu com a ex-mulher, com a senhora, tudo. Contou? Contou. E eu quero que a senhora saiba. Eu não sou a Bianca. Não quero dinheiro. Não quero status. Só quero o Arthur, do jeito que ele é. E como ele é? Machucado, mas se curando. Inseguro, mas tentando. E bom. No fundo, muito bom. Segurei a mão dela. Cuida dele, Patrícia. Ele merece. Vou cuidar, prometo. Junho, fiz 82 anos. Arthur organizou festa surpresa. Pequena, só gente querida. Dona Neide, Renata, Patrícia. 2 amigas antigas minhas do tempo da escola. Um primo distante que eu não via há anos. Bolo de chocolate. Velas. Parabéns para você desafinado.
Apaguei as velas, pedi um desejo. Paz. Só quero paz. Arthur me deu presente. Um álbum de fotos. Ele tinha reunido fotos antigas. Eu e Olavo. Eu, Olavo e ele. A gente na praia. No Natal, no aniversário, na formatura, no casamento. Cada foto tinha uma legenda escrita por ele. Essa foi o dia mais feliz da minha infância. Aqui eu entendi o que era família. Obrigado por nunca desistir de mim. Chorei folheando. Cada página, cada memória. Você gostou, mãe? Amei, filho. Amei. Julho, inverno paulistano, frio de doer os ossos. Arthur e Patrícia se mudaram. Alugaram um apartamento pequeno em Pinheiros. 2 quartos, R$ 3.200 por mês. Mãe, a senhora não vai ficar chateada? Chateada? Você é adulto, tem sua vida, fico é feliz. A senhora vai ficar bem? Sozinha? Vou. Tenho a Neide, tenho a fundação. Tenho vida, Arthur. E tinha mesmo. A fundação estava crescendo. Já tínhamos atendido mais de 200 idosos. Ganhamos matéria no jornal O Estado de São Paulo. Depois, no Fantástico. Doações começaram a chegar. Empresas, pessoas físicas. Expandimos. Abrimos segunda sede, Zona Leste. Terceira sede em projeto, Zona Sul. Olavo ia estar orgulhoso. Setembro. 2 anos desde a morte do Olavo. Fui ao cemitério. Sozinha. Levei flores, crisântemos brancos, os favoritos dele. Ajoelhei na frente do jazigo. Limpei a lápide com um paninho. Oi, meu amor. Vim te visitar. Tá tudo bem aqui. O Arthur tá bem. Trabalhando. Namorando uma moça boa. Você ia gostar dela. Eu tô bem também. Cuidando da fundação. Ajudando gente. Fazendo o que você ia querer que eu fizesse. Passei a mão na pedra fria. Obrigada, Olavo. Por tudo. Por me amar. Por me proteger. Por planejar cada detalhe. Você salvou a gente. Salvou nossa família. E eu nunca, nunca vou esquecer. Fiquei ali 1 hora. Conversando baixinho. Lembrando. Sorrindo. Chorando um pouco. Quando saí, o sol estava se pondo. Céu alaranjado. Bonito. Senti uma paz estranha. Como se o Olavo tivesse me ouvido. Como se tivesse me respondido. Tá tudo bem, Fran. Pode seguir. Eu tô aqui. Sempre vou estar. Novembro de 2027. Mais de 2 anos depois de tudo, recebi ligação da Renata. Fran, saiu o último recurso. Negado. Transitou em julgado. Bianca, Elvira e Denis não vão sair tão cedo. Acabou de verdade. Obrigada por me avisar. Como você tá? Bem. De verdade. Bem. E era verdade. Eu tinha minha vida. Minha casa, meu filho recuperado, meu trabalho na fundação, minhas amigas, minhas manhas. Tinha acordado hoje às 7, tomado café sozinha, lido jornal, ido no mercado, comprado verduras, 47, voltado para casa. Almoçado, arroz, feijão, um filé de frango grelhado, simples, tranquilo, meu. Arthur ia vir jantar hoje à noite, com a Patrícia, iam trazer sobremesa. A vida tinha voltado ao normal, ou melhor, tinha virado um novo normal, diferente. Mas bom, sentei no sofá, peguei a foto do Olavo, aquela do porta-retrato que o Arthur me deu no Natal. A gente conseguiu, amor, ganhamos. Beijei a foto, coloquei de volta na estante. O telefone tocou, número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Francisca? Voz feminina, jovem, trêmula. Sim, meu nome é Júlia, Júlia Santos. Eu preciso de ajuda. Meu avô, minha tia tá tentando internar ele. Ele não quer, ele tá bem, mas ela quer o dinheiro da aposentadoria dele. E eu não sei o que fazer. Respirei fundo. Júlia, calma, você ligou no lugar certo. Vamos te ajudar. Me passa seus dados. Anotei. Nome, telefone, endereço, situação, mais uma pessoa precisando, mais uma batalha, e eu ia lutar. Como lutei pela minha família, como Olavo lutou por mim, porque era isso que a gente fazia. A gente não desistia. Desliguei. Liguei para Renata. Doutora, tem caso novo? Manda. Mandei os dados. Olhei pela janela. São Paulo lá fora.
caótica, barulhenta, injusta às vezes, mas viva. E eu também. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Quero saber que a gente não está sozinha, que tem mais gente por aí lutando, sobrevivendo, vencendo. A vida é curta demais para desperdiçar com gente que não te merece e longa demais para carregar rancor. Perdoe quando puder, lute quando precisar e nunca, nunca subestime a força de quem já viveu 80 anos. A gente pode ter cabelo branco, mão trêmula, joelho doendo, mas a gente tem história, tem experiência, tem cicatriz, e cicatriz não é fraqueza, é prova de que a gente sobreviveu.